SAT 2021 apresenta diretor acadêmico do ISBEL e moderador da Comissão de Teologia da CONIM. Com vocês, Vanderlei Frari. Paradigma é uma palavrinha muito utilizada ultimamente. Parece que a pandemia acentuou o seu uso. Mas o que é paradigma? Paradigma nada mais é do que um modelo, uma forma, um padrão. Uma definição muito comum diz que paradigma é uma estrutura mental composta de experiências, metodologias e ideias utilizadas por uma determinada comunidade para formar uma visão de mundo e interpretar a realidade. Alguns exemplos de paradigma. O paradigma mitológico. Por muito tempo a humanidade interpretou os eventos da vida a partir dos mitos. Este era um paradigma dominante. O paradigma heliocêntrico. Depois de um determinado período, nós descobrimos que a Terra não era o centro do universo, mas que ela orbitava o Sol. E esse paradigma então mudou a concepção da vida, a concepção até mesmo religiosa. O paradigma do desenvolvimento sustentável, muito comum hoje em dia. Parece que tudo que fazemos ou que as empresas fazem deve contemplar este paradigma. Pensar fora desse paradigma parece que é um pecado. Cada área do conhecimento humano possui seus próprios paradigmas. E apesar de conviver com ideias divergentes, o paradigma só é considerado paradigma quando ele é dominante. Nós sabemos que algumas pessoas acreditam que a Terra é plana, mas o paradigma dominante é o heliocêntrico. Nós sabemos que ela é esférica e que ela orbita o Sol. Há liberdade para que as pessoas acreditem em um outro paradigma, um paradigma anterior, um paradigma antigo, mas o dominante é o heliocêntrico. Paradigmas não são eternos. É importante a gente entender que eles mudam na medida em que a sociedade muda. A sociedade avança, faz novas descobertas, tem novas ideias, ou passa por alguns reveses, e os paradigmas mudam. Quando nós olhamos para a vida da igreja ao longo da sua história, nós percebemos que ela também teve os seus paradigmas, os seus períodos paradigmáticos. Ela mudou na medida em que a sociedade mudou. Eu gostaria de olhar alguns paradigmas baseados aqui na obra dos teólogos David Bosch e Hans King, que mostram como que a igreja, de certa forma, acompanhou as mudanças que aconteceram na sociedade ou que aconteceram no seu entorno. Foi inevitável essa mudança e os paradigmas, pouco a pouco, foram sendo substituídos por novos paradigmas. São 6 paradigmas, rapidamente gostaria de passar com você alguns quadros para que você entendesse os pontos principais. O primeiro paradigma nós chamamos de paradigma apocalíptico. Se você se recorda, lá em Atos capítulo 1, verso 6, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus logo após a sua ressurreição e a sua aparição. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? É importante entender que essa perguntinha não está ali por acaso. Essa pergunta é determinante para todo o Novo Testamento e para os próximos 100 anos após a morte de Jesus, morte e ressurreição. É um paradigma que dominou por aquele período porque havia muita expectativa escatológica em função da história do próprio judaísmo e daquilo que Jesus representava naquele momento como ressurreto. Então é uma época mais ou menos ali entre a morte e ressurreição de Cristo e o ano 150. A temática teológica desse período é a vinda do reino de Deus e o fim da opressão. A opressão de quem? De Israel, né? A destruição que Deus faria aos inimigos de Israel e o estabelecimento do reino davídico. A missão naquele momento, ela é proclamar o evangelho e fazer discípulos, e há uma urgência nessa missão. Os agentes são os apóstolos, os evangelistas, os mártires, e a igreja ali é entendida como a comunidade dos discípulos. Este paradigma foi perdendo a força gradativamente porque os apóstolos morreram até o ano 70, Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito, no ano 136 uma revolta judaica liderada por Simão Bar Cokhba foi sufocada pelos romanos, os judeus foram esparramados por todo o império, perderam aquela expectativa de que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos. E com isso a expectativa escatológica começa a perder força. Esse paradigma cede lugar a um outro paradigma que nós chamamos de paradigma helenístico.
período mais ou menos de 200 a 500 depois de Cristo. A temática teológica é o Verbo se tornou carne. A missão qual é? Estabelecer a ortodoxia, estabelecer a doutrina correta. Tendo em vista que muitos grupos sectários estavam se difundindo naquele período, no primeiro período ali escatológico, havia muitas heresias, tanto do lado judaico quanto do lado gnóstico. Então, houve nesse momento uma necessidade de se estabelecer a ortodoxia. Precisamos nos lembrar que é nesse período que surgem os grandes dogmas, as grandes declarações de fé, os credos doutrinários. Os agentes são os bispos, os teólogos, os pensadores, os mestres. E a igreja ali ela passa a ser entendida não mais como uma comunidade de discípulos, mas como uma comunidade de culto. Já havia liturgias muito elaboradas, sacramentos e todas as formas que regulavam aquela comunidade de fé. Uma vez estabelecida a sã doutrina, uma vez que as hierarquias de governo da igreja já estavam instituídas, uma vez que a igreja caiu na graça do Império Romano com a conversão do imperador Constantino, ele preparou então o caminho para um próximo paradigma que duraria aproximadamente 1000 anos. Nós chamamos esse paradigma de paradigma da cristandade. Entre 600 e 1400 aproximadamente, a temática teológica é o governo de Deus através da igreja. Qual é a missão da igreja nesse momento, nesse paradigma? É estabelecer, é impor, na verdade, a cristandade a todo o mundo. Os agentes são os reis, aqueles reis que eram religiosos, que eram vinculados ou ligados à estrutura católico-romana, os papas, os conquistadores, que também faziam suas expedições em nome da igreja, e os padres ou missionários que eram enviados para os lugares mais longínquos do mundo. Quem é a igreja neste momento? A igreja nesse momento é a comunidade instituída. Veja que necessariamente ela não passa por uma conversão, mas se você nasceu dentro daquele império, daquele estado, você automaticamente se torna membro da igreja através do batismo. E da mesma forma as pessoas que estão distantes e que são alcançadas, os primitivos, os nativos, eles são também incorporados à igreja através do rito do batismo. O próximo paradigma, depois deste, é o paradigma reformado. Nós colocamos aqui o ano da reforma como o ano inaugural desse paradigma até o ano de 1800. E a temática teológica é a justiça de Deus revelada nas Escrituras. A missão aqui da igreja é reformar e reavivar a cristandade. Quem são os agentes? São os teólogos, são os pregadores, são os pastores, a imprensa. Precisamos nos lembrar que a imprensa foi um veículo muito usado neste paradigma. E a igreja aqui, ela não é mais aquela comunidade de pessoas que nascem e automaticamente são incorporadas a ela através do rito do batismo, mas a igreja, no paradigma reformado, ela é a comunidade dos regenerados, daqueles que passaram pela conversão, daqueles que foram justificados. O próximo paradigma é o paradigma missionário, paradigma muito familiar a nós, muito conhecido, até porque nós fomos influenciados por esse paradigma, conhecemos muitas pessoas que fazem e fizeram parte desse paradigma. O paradigma missionário, nós colocamos ele ali entre 1800 e 1980. A temática teológica é até os confins da terra. A missão é reavivar a igreja local e, através da igreja local, alcançar os não alcançados. São agentes desse paradigma, os missionários, as agências missionárias. Os governos, muitos governos, eles foram solidários à igreja nesse sentido, patrocinaram missões, patrocinaram expedições missionárias. Então nós tivemos isso também, especialmente na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. E quem é a igreja aqui? Bem, a igreja aqui é a comunidade dos salvos, mas compartimentalizada em denominações. Então a igreja aqui ela é muito denominacional, ela tem os seus cercadinhos denominacionais. Bom, aí nós entramos no paradigma atual. Para falar do paradigma atual, eu antes gostaria de pontuar algumas coisas sobre paradigmas. Em primeiro lugar, que paradigmas superados podem ter um reavivamento. Claro, o paradigma apocalíptico ele é muito peculiar lá daquele primeiro momento. Eu acho que nós, em nenhum momento da história da igreja, nós tivemos uma expectativa
apocalíptica, escatológica, como aqueles irmãos tiveram naquele momento, porque aquilo para eles era visceral, eles já estavam esperando aquilo há mais de 450 anos, o estabelecimento do reino davídico, o fim da opressão dos inimigos, etc. e tal. Talvez nós não tenhamos esse contexto, talvez nós não tenhamos essa expectativa tão forte. Mas é claro, o paradigma apocalíptico, escatológico, ele sempre se repete em dados momentos da história da igreja. Nós vamos observar que em muitos momentos ele retomou a sua força, mas ele não era dominante, o paradigma dominante era outro já. Paradigmas também podem conflitar uns com os outros. Não significa que um paradigma ele está na esteira de desenvolvimento do anterior e ele concorda com algumas coisas do anterior. Se você olhar o paradigma da cristandade e o reformado, eles são opostos entre si. De certa forma, o reformado ele quer desfazer ou ele quer contrariar aquilo que estava no paradigma anterior. Outra ideia interessante sobre paradigma é que você não sabe que está preso a um paradigma até que você conheça outro paradigma, até que você saiba da existência de outro paradigma. É uma coisa tão nossa, assim, da nossa mente, da nossa visão de mundo, o paradigma que nós acreditamos ou adotamos, que a gente não consegue ver a possibilidade de um outro. Então isso é um alerta para a gente, porque nós precisamos entender que para compreender um outro paradigma eu preciso, de certa forma, me abrir um pouco para o outro paradigma. E paradigmas também podem se sobrepor a um anterior. Se você olhar essa próxima imagem, você vai entender isso melhor. Veja que você tem um paradigma 1, P1, né? Ele tem a sua ascensão, o seu ponto alto, e depois, por algumas razões, ele começa a declinar. Essas razões normalmente estão ligadas a algum tipo de inovação, a alguma ideia nova, a uma descoberta, a uma catástrofe, a uma revolução que faz com que aquele paradigma perca a sua força, o seu vigor. E aí um paradigma 2, né, que ali ainda está meio fraco, às vezes até em linha descendente, não mostrando muita força, às vezes com aquelas mudanças que ocorreram naquele ponto específico, ele começa a ganhar força e ele suplanta o anterior. Então, por algum tempo, ele pode conviver com o paradigma anterior. Nós vamos ver mais para frente que o paradigma que nós vivemos hoje, ele convive com paradigmas anteriores de certa maneira, mas ele está ganhando dominância. Bom, a partir do pós-guerra, nós tivemos mudanças paradigmáticas em muitos setores da vida, da cultura, da filosofia, das artes, da economia, da religião também. Então, como eu disse anteriormente, a igreja precisou mudar em função de que a sociedade mudou em muitos aspectos, né? Ela se viu obrigada a fazer isso. Mas o que mudou de lá para cá? Eu acho interessante olhar um outro quadro que, de forma resumida, nos ajuda a entender como que as mudanças paradigmáticas dentro do contexto da igreja estão acontecendo e também vai nos ajudar a entender que 3 paradigmas estão convivendo juntamente, mas um está ganhando dominância. Veja comigo este quadro. Ele mostra 3 paradigmas, um a partir de 1950, um a partir de 1980 e um a partir de 2000. O paradigma histórico, primeiramente, que é o mais antigo, nós temos ali um foco. Qual é o foco desse paradigma? O crente, o perdido, ou seja, as pessoas da própria comunidade, mas aquelas que ela gostaria de alcançar. A sua missiologia é muito guiada por esta frase, ir até eles, ir a eles. Os agentes são os pastores, são os missionários, as pessoas que tiveram, de certa forma, algum treinamento formal para isso. A comunidade é a congregação formada de famílias que são convertidas a Cristo e que fazem parte daquele contexto. E a capacitação de pessoas ali se dá através de seminários formais, de uma educação formal, de escolas teológicas, cursos teológicos, etc. A partir dos anos 80, nós percebemos o paradigma contemporâneo já ganhar uma certa dominância e o foco dele é mais o consumidor. Entenda consumidor aqui, eu até coloquei entre aspas para que você não leve isso para um lado negativo. Consumidor aqui é aquele que está procurando algo, é aquele que está em busca de algo. Nós tivemos ali a partir dos anos 80 um interesse renovado pelas religiões, não só a religião cristã, mas todas as religiões, e as pessoas estavam procurando um sentido para as suas vidas.
No contexto americano, esse grupo foi chamado de seekers, ou os buscadores, aqueles que estão em busca de algo. E a igreja então se voltou muito para esse público. E a sua missiologia então passou a ser expressa por essa frase: venha até nós. Se você está procurando algo, nós temos algo para oferecer. Os agentes da igreja aqui são pastores, mas aí nós começamos a perceber então o papel preponderante das lideranças leigas, daqueles que foram ganhando espaço através de ministérios, de grupos pequenos, de células, etc. A comunidade não é mais entendida como as famílias da congregação ou a congregação em si, até porque a partir dos anos 70 as famílias começam a se desestruturar e nós começamos a ter outros modelos familiares. Então aqui ela é entendida como grupos pequenos, grupos de afinidade, que fazem parte de um contexto maior, mas, ou seja, a sua relação, a sua nutrição espiritual, ela está acontecendo em grupos menores. E a capacitação das pessoas, ela é feita através de seminários, de workshops, ou seja, de treinamentos mais rápidos, breves, que deem ferramentas específicas na mão dessas pessoas. A partir do ano 2000, nós temos um paradigma missional. O foco dele já não é mais os buscadores ou o crente em si, ou até mesmo o perdido, mas é um foco mais amplo. O foco dele é a sociedade, que envolve quem está buscando, quem é crente, quem não é crente, quem precisa do evangelho, mas é uma visão um pouco mais ampla. A missiologia dele pode ser expressa nesta frase: estar entre. Nós queremos estar entre vocês, ou a sociedade, ou a vizinhança, e etc. Quem são os agentes? Curiosamente, aqui há um resgate muito forte daquele lema da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes. Todos os cristãos são agentes do reino nesse sentido. Não há um grupo específico privilegiado ou um grupo mesmo de líderes que tem um treinamento formal específico, mas todo cristão, visto que ele está inserido na sociedade, ele pode ser um agente do reino. A comunidade aí passa a ser, então, a vizinhança da igreja. Onde a igreja está inserida, o seu entorno passa a ser visto como a comunidade. Veja, é importante aqui fazer uma distinção. Quem é irmão na fé? Irmão na fé é quem creu em Jesus Cristo, quem foi batizado, quem faz parte, quem foi regenerado, tem o Espírito Santo. Mas quem é a comunidade da fé? A comunidade da fé é todo mundo que está em torno dos irmãos da fé. Então, se uma igreja está inserida num bairro, ela precisa entender que toda a sua vizinhança tem que ser tratada como comunidade, ou seja, você tem que ter relações com ela, você precisa ter envolvimento com ela, você precisa conviver com ela, se inserir nela. Então o padeiro, o açougueiro, os profissionais que estão ali, as pessoas que trabalham, que transitam durante o dia, durante a noite naquele lugar, são entendidas como uma comunidade de relacionamento. Como se dá a capacitação nesse paradigma? Ela se dá através de coaching ou de mentoria. Importante entender que coaching aqui não é aquele abuso que a gente vê nas redes sociais, onde todo mundo é coaching e está querendo vender um curso de coaching, né? Coaching aqui é um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento sério, um acompanhamento com comprometimento com as pessoas, mas que se dá num nível mais pessoal, né? É a mentoria, na verdade. Então, você anda comigo, eu te ensino a fazer as coisas do jeito que eu faço, você faz as coisas também, nós avaliamos juntos, identificamos onde você acertou, onde você errou, e você aprende com aquilo e você começa a fazer aquilo com outras pessoas. Então, poderemos usar o termo discipulado aqui, se for no sentido da prática, do dia a dia, do caminhar juntos, e não somente transmitir conteúdos, podemos, né? Porque a mentoria é isso, na verdade. Então, a forma de treinar pessoas hoje é caminhar com elas, é comer com elas, é sentar com elas, é chorar com elas, é viver com elas. Bom, então nós chegamos a um paradigma atual, missiológico ou missional, que tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele valoriza mais relacionamentos do que estruturas e doutrinas rígidas. Não adianta, nesse contexto que nós estamos vivendo, as pessoas cada vez mais prezam por relacionamento. Claro, elas vão ter suas doutrinas, elas vão estar em estruturas e instituições,
mas não é isso que elas valorizam no final das contas. Elas valorizam o relacionamento, o vínculo que elas criaram com a gente através das instituições e através dos esquemas doutrinários. Ela se importa mais com o entorno dela do que com as questões locais ali da igreja. Então é importante entender, como eu disse anteriormente, já que ela está inserida na sua comunidade, que essa igreja ela tem preocupações com o que está acontecendo no bairro, com o que está acontecendo na cidade, com o que está acontecendo no país, e de certa forma ela gostaria de contribuir com isso. Ela não valoriza placas e denominações, mas ela tem uma consciência de reino, ela tem uma visão um pouco mais ampla, ela pode até assim, gostar da sua denominação, amar a sua denominação, isso não tem nenhum problema nisso, mas ela sempre tem uma consciência de reino, ou seja, ela nunca vai excluir o outro que pensa diferente ou que tem uma denominação diferente ou que tem uma placa diferente, como era naquele período denominacional, onde as denominações até se digladiavam ali, né, um pouco. Agora não, ela tem uma consciência de reino e a sua placa é apenas um endereço, é apenas um ponto de sinalização para dizer eu sou daquele lugar, mas na verdade eu pertenço a um contexto muito mais amplo. E ela quer ser protagonista das coisas que acontecem no mundo em vez de espectadora. Ela quer ser protagonista das coisas que acontecem na comunidade de fé, na igreja local, em vez de espectadora. Lá naqueles paradigmas, por exemplo, helênico, da cristandade, reformado, a maioria dos cristãos era espectadora. Elas se assentavam num banco para ouvir o ensinamento, para receber os sacramentos. Não é isso que essas pessoas querem hoje em dia. Elas querem participar, elas vão receber o ensinamento, vão participar dos nossos ritos, mas elas querem também participar da vida da igreja, da construção da igreja, da transformação que a igreja está proporcionando. E ela é muito questionadora, ela não aceita as coisas simplesmente prontas, né? Acho que você já deve ter lidado com essa dificuldade nas gerações mais novas. Eu, particularmente, já lido com isso há muito tempo, porque trabalhei com jovens. Elas questionam, elas não querem respostas enlatadas, elas querem uma razão e uma razão plausível. E se eu não souber oferecer isso, elas vão buscar em algum lugar. Então, as pessoas são mais questionadoras hoje em dia. Você deve estar se perguntando, mas espera aí, as pessoas da minha congregação, elas querem tudo isso hoje? Olha, talvez não, dependendo do seu contexto, talvez não. Eu acho que nem mesmo você talvez quer tudo isso, porque essas coisas são muito desconfortáveis para nós que viemos daquele paradigma dos anos 50, que estamos acostumados àquele paradigma ainda, né? Então talvez elas não queiram isso, talvez nem você mesmo queira isso, mas o importante é entender o seguinte, como os paradigmas mudam e eles se tornam dominantes, são para estas coisas que eu mencionei que este novo paradigma está apontando. São estas coisas que ele está construindo. É esse tipo de consciência que ele está implantando. Então, se eu gosto, se eu não gosto, se eu me adapto, se eu não me adapto, bem, eu diria, irmão, talvez não interessa muito o que a gente gosta, o que a gente se adapta ou não. O que interessa é que o paradigma está mudando e ele vai forçosamente nos levar a mudar ou a morrer. Na verdade, aquela palavra do pastor Sandro no primeiro dia, sobre igrejas que morrem, fala disso, né? Ou nós mudamos ou nós morremos. Desde a antiguidade, as pessoas se perguntam qual o segredo da felicidade, qual o segredo da paz de espírito. Os pensadores gastaram muito tempo sobre essa pergunta. Eu acho interessante que a gente tenha demorado tanto tempo para chegar a uma resposta, porque a resposta é muito simples. O segredo da felicidade é a ignorância. É a ignorância. Pense naquele marido que não sabe que está sendo traído. Ele é feliz, mas no dia em que ele souber que é traído, seu mundo acabou, sua paz de espírito acabou. Ou aquela pessoa que está feliz, trabalhando, tocando sua vida, até o dia em que o exame traz um diagnóstico de uma doença terrível. E o conhecimento daquela doença acaba com a sua paz de espírito, acaba com a sua felicidade. Assim é com a gente que toma conhecimento de algumas coisas. Eu espero que essa ideia de que há paradigmas novos se estabelecendo no âmbito da igreja deixe você não infeliz, não sem paz de espírito, porque a gente tem Jesus, né? Mas deixe você desconfortável. Faça você perder um pouquinho do sossego. Eu quero confessar que eu sou uma pessoa desassossegada,
porque há mais de 20 anos eu já tomei conhecimento de que os paradigmas estavam mudando, de que alguma coisa nova viria, e aquilo tirou a minha paz de espírito. Desde então, eu tenho procurado entender, compreender, me adequar, pesar, refletir sobre como a minha atuação nesse mundo como cristão, como líder, pode ser relevante em meio a um mundo que muda de paradigmas. Pastor, pastora, obreiros, eu gostaria que isso deixasse você sem sossego, deixasse você desassossegado, para que você fizesse uma reflexão, para que você pensasse, para que você tomasse algumas decisões na sua vida e para que você mudasse algumas coisas no jeito em que você é igreja, no jeito em que você faz igreja. É importante a gente entender que igreja não é imutável. A gente acha que igreja é imutável, a gente acha que ser humano é imutável. Não, o único imutável é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A igreja muda, o ser humano muda. Os reformadores já atentaram para isso. Eles disseram que a igreja é um organismo vivo, que muda, que cresce, que se adapta. A igreja é uma comunidade reformada, mas que sempre está se reformando, que sempre precisa se reformar. Portanto, eu gostaria que você não deixasse o saudosismo dos antigos paradigmas te paralisar. Não gostaria que você deixasse o medo de encarar o novo te paralisar. Vamos nos lembrar aqui da palavra do Belchior, do irmão Belchior, que nos dizia: o novo sempre vem. Mas ele também pontuava, dizendo que nós que gostamos do passado, nós que amamos o passado e que não vemos que o novo sempre vem. O novo sempre vem. O novo sempre vai prevalecer. O novo sempre vai suplantar o velho, o passado, o antiquado, o caduco. Então é importante que a gente atente para isso. Eu queria terminar deixando aqui algumas palavras de Jesus nos evangelhos que falam um pouco disso. Tem um contexto ali do reino de Deus, do evangelho, mas eu queria aplicar especificamente para isso que nós estamos falando. Está em Lucas capítulo 5, verso 33 a 38. E Jesus diz o seguinte: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Nós temos um evangelho que nunca envelhece e que nunca muda. O evangelho da salvação de Deus em Jesus Cristo mediante o seu Espírito Santo. Mas como que eu vou apresentar esse evangelho? Como que eu vou levar esse evangelho? Como que eu vou viver este evangelho? Nas roupagens antigas? Nos paradigmas caducos? Nos paradigmas superados? Ou será que há um paradigma novo que eu possa procurar e ele vai harmonizar com o evangelho e eu vou conseguir trabalhar livremente dentro daquele paradigma? Bem, esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Esta é uma reflexão que muitos pregadores desta SAT estão tentando nos levar a fazer. E eu acho que nós deveríamos considerar seriamente, repensar o paradigma nosso, repensar o paradigma local, repensar o paradigma para a cidade, repensar o paradigma para a denominação e buscar algo novo, algo que pudesse alavancar este evangelho, algo que pudesse potencializar ainda mais este evangelho. Eu acredito nisso, irmãos, sem medo de errar. Há muitas coisas novas que nos assustam, há muitas coisas novas que nos assustam. Há muitas coisas novas que nós devemos rejeitar completamente, sim, devemos rejeitar. Mas há muitas coisas novas que podem ser sinalizações de Deus para que a igreja viva o melhor do seu tempo. Fique de olho no paradigma.